Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada também a todos que vão nos assistir posteriormente, estudar conosco. Esse é o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, interior de São Paulo, e todos os sábados, às 18 horas, a gente se encontra aqui para esse estudo, né? Hoje é o nosso penúltimo estudo do ano, né? Nós vamos encerrar nossas atividades semana que vem, dia 14, depois a gente retoma em fevereiro, provavelmente. Mas nós vamos comunicar aqui todo mundo, tá bom? Hoje nós estamos aqui, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, porque nós estamos aqui nessa parte, estamos quase terminando aqui a segunda parte do Livro dos Espíritos, né? E esse subitem, na questão 484, Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Será que os espíritos, eles formam famílias, comunidades espirituais, ou assim, eles têm uma afeição igual por todo mundo, né? Os espíritos, pelo menos os espíritos com certo nível, vamos dizer assim, né? Será que existe isso, assim, uma afeição especial? Vamos começar aqui, né? Que você acha, Eunice? Você acha que os espíritos, eles têm uma afeição especial por as pessoas, eles formam, assim, famílias, eles formam, né, tem, como aqui na Terra, assim, os amigos mais chegados, os menos chegados, ou é algo que é, assim, de uma forma geral, todo mundo forma uma única e grande família lá, como que é? Eu acredito, boa tarde a todos, né? Boa tarde, querida. Eu acredito assim, como são espíritos mais elevados, né? Eu acredito que eles não têm muito essa coisa de família. Para eles, todos vão ser a família deles. Sei. Então, eles vão vir como missão através aqueles que eles acham que vai fazer um trabalho com aquele indivíduo, né? Ele vai acompanhar essa pessoa devido a uma, duas, três ou mais encarnações, né? Conforme eu acho a evolução desse que ele guia aqui na Terra, né? E assim, e podendo mudar, né? Podendo mudar. Vai ficar uma, duas, três encarnações, se esse ser aqui na Terra não está evoluindo de acordo com o grau dele, tudo, ele pode passar a guiar uma outra pessoa e deixar ele para uma outra pessoa guiar, um outro ser mais elevado também. Certo. Eu concordo com você nesse ponto, que quanto mais elevado é o espírito, mais universalista é o amor dele, né? Assim, Jesus, por exemplo, ele deu uma prova de grande amor por todos nós, né? Pela humanidade toda, assim, né? Mas, assim, vamos imaginar, será que um anjo da guarda, né? Um espírito protetor, assim, ele é escolhido como, assim? Será que é algo assim, olha, eu vou designar fulano para você ser o anjo da guarda dele? Ou será que tem alguma relação em particular, assim? O que você acha, Cadu? Boa noite a todos. Boa noite, querida. Então, normalmente, o espírito guardião, ou o anjo da guarda, que a gente mais fala, ele geralmente é escolhido
por alguma pessoa mais elevada, não propriamente para o espírito que vai encarnar. Por causa que, às vezes, o espírito que vai encarnar, ele quer escolher um amigo, mas só que aquele amigo não está pronto para ficar sempre ao lado dele, ficar o tempo todo instruindo. Por isso que é escolhido normalmente uma pessoa bem mais elevada do que aquele espírito que está encarnando. Então, Certo. normalmente, o espírito que está encarnando não escolhe quem que vai ser o anjo da guarda. Uhum, uhum. Mas o anjo da guarda, José, o que você acha? O anjo da guarda, o espírito protetor, ele pode escolher um protegido de acordo com alguma preferência individual dele? Eu acredito que sim, né? Vamos colocar aqui nós no plano encarnado, né? Se a gente for fazer uma viagem, a gente não gostaria de fazer com um certo amigo, com um certo parente? Se a gente for fazer um trabalho, um projeto, a gente às vezes não escolhe um sócio, por exemplo, né? Seja uma pessoa mais afinidade com a gente. A gente tem esses direitos de escolha, sim. Uhum. No plano espiritual, nós estamos aptos a escolher melhor, fazer uma melhor escolha do que aqui, quando estamos no corpo. Então, é lógico que tudo existe aí uma, uma visão geral dos espíritos que nos coordena, né? Se a gente, por acaso, eu fiz uma escolha errada, os espíritos, com todo carinho, vão explicar para a gente por que não é possível aquilo. Mas nós temos, sim, o direito de nossas escolhas, de afinidade com quem a gente queira uma proteção ou a gente queira proteger. Certo, concordo, quer dizer, tudo isso está certo, né? Assim, o amor ele é mais universalista, no sentido de que ele não é egoísta, que as pessoas conseguem amar os espíritos, né? Quanto mais puros eles conseguem ir amando cada vez mais e cada vez melhor, né? De uma forma que a gente nem entende, né? Mas nós podemos ter algumas preferências aí, como o José falou, de caminhar junto com quem a gente mais ama, né? Será, tia Florinda, que a gente tem uma família espiritual assim? Será que é possível a gente evoluir em grupos mais ou menos definidos assim? Ou a cada reencarnação a gente conhece uma pessoa nova? Oi, Elaine, então, é assim, eu acho que eu ouvi dizer que é assim, que, né, família é sempre família, tá sempre unidos. Lá no espiritual, quando a gente desencarna, eles vêm, olham pela gente, ajuda, né, no laço que entrelaça, né, entre o espírito e o corpo. Então, são unidos, a família é unida, tanto aqui como lá no plano espiritual. Sem E dúvida. Deus é tão bom na sua infinita misericórdia que Ele, quando a gente nasce, Ele não deixou a gente ficar sozinho. Sempre, né, tem um anjo guardião para nos orientar, nos prevenir de alguma coisa. Sem dúvida. E, assim, eu acho que, primeiramente, Deus, né, que eles podem, assim, escolher, mas primeiramente Deus, né? Deus manda para eles ir para aquele filho que vai nascer, eles vão, é uma missão maravilhosa para eles, eles gostam. Né, com certeza, eu concordo com a senhora. Não tem esse caráter egoístico que tem aqui no nosso planeta, né? Assim, porque aqui é tudo para os meus filhos e nada para o meu vizinho, né? Assim, é uma coisa muito egoísta, assim, né? Essas famílias espirituais, à medida que os espíritos vão evoluindo, elas se mantêm, né? Existem romances espíritas que a gente vê isso
de famílias que há muitos, muitos séculos estão juntas, né? Evoluindo juntos, um ajudando o outro. Quando um desencarna, às vezes, se ele já está num grau mais elevado, ele pede para ser orientador daquele que ficou na lanterninha, né? Existe uma família, mas é muito diferente, né? Existe uma amplitude muito maior do que aqui, né? Existem pessoas entrando nesse grupo, existem pessoas saindo porque já foram, já conseguiram um patamar mais elevado, existem pessoas que deixam esses grupos familiares para cumprir missões, enfim, né? Os espíritos, eles tendem, assim, a se agrupar de acordo com as suas afinidades, mas é o que a Eunice falou, assim, à medida que vai evoluindo, você vai ampliando, até que Jesus nos considera, né, seus filhos também, né, seus irmãozinhos mais novos, e nos ama, né, assim, uma coisa mais universalista mesmo, né. Mas vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui para ver o que foi falado aqui, né? Então, olha, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem, né? Os espíritos inferiores com os homens viciosos, né? Eles simpatizam com os homens viciosos, ou que podem tornar-se viciosos, né? Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, obviamente, assim, os espíritos se afeiçoam de acordo com aquilo com as afinidades, né? A afeição vem de afinidade já, né? Você só se afeiçoa com quem você se afiniza, né? Então, essas famílias, elas são por afinidade mesmo, né? É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, né? Quer dizer, eles amam alguém, assim, só do ponto de vista do pensamento, né? Ou existe alguma particularidade, assim, alguma paixão, né? Que esses espíritos eles podem ter no sentido de querer ficar com aquela pessoa. O que você acha, Benedito? Vamos pensar aqui um pouquinho juntos. Você acha assim que essa afeição, essa familiaridade que os espíritos têm entre si pode ser também algo que seja meio não físico, porque eles não têm corpo, mas assim, existe alguma paixão, né, no sentido de que fala assim, olha, esse espírito aqui, eu gosto porque foi a minha esposa e eu quero que continue sendo a minha esposa aqui no mundo espiritual. Então, eu tenho uma afeição especial por ela ter sido a minha esposa, eu quero continuar casado com ela aqui no mundo espiritual. Esse outro, assim, foi o meu pai ou a minha mãe, e eu quero que continue esses laços assim. Será que isso tem no mundo espiritual? Boa noite a todos. Eu quero continuar casado com você, viu, Elaine? Por muitas encarnações. Enquanto você me aguentar, eu quero estar do seu lado, viu? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que as paixões fazem parte do ser humano, não é? Eu não entendo muito bem o que pode haver além da questão moral, né? Acho que a questão moral centraliza tudo isso, não é? E dependendo do nosso nível de evolução espiritual, da nossa moralidade, nós vamos ter mais ou menos paixões, né? Mas eu acho que sim, né?
tanto paixões de amor como paixões de ódio, né, que mantêm pessoas unidas, né? Então, eu acho que sim. E como a gente tem visto e lido e falado aqui, né, é, quando uma pessoa desencarna, ela continua sendo a mesma pessoa que ela estava aqui antes, né? A única diferença é que ela perde o corpo, mas o que ela carrega na sua intimidade não muda com a morte, né? Do corpo físico. Então, eu acho que todos os nossos interesses, os nossos sonhos, né? Inclusive sonhos de manter junto com determinados grupos humanos, isto se mantém e acredito que vai servir depois, né, no momento do planejamento de uma nova encarnação, acho que isso tudo vai entrar em conta, sim. Sim, sim. Isso está no primeiro livro de André Luiz, né? Quem leu O Nosso Lar, assim, já viu ali coisas interessantes, né? Assim, que eles desmistificam um pouco a vida do mundo espiritual, né? Porque, assim, eu acho que para a maioria das pessoas que não estudam, assim, como nós estamos aqui estudando, o mundo espiritual, ele é muito fosfórico, né? Muito diferente da Terra. As pessoas, os espíritos ficam ali tocando harpa, ficam ali nas nuvens, sem fazer muita coisa, e não é assim, né? A gente vê que é uma vida intensíssima no mundo espiritual, é muito intensa, né? Vocês lembram que Lísias, né? Assim, ele morava numa casa que foi construída pelo pai dele, que já estava encarnado, né, naquele momento, e a mãe estava indo para ela até durante o livro tem todo uma festa ali, né, que eles contam que para desejar boa sorte, porque ela vai reencarnar também, para justamente casar de novo com aquele mesmo homem, né? Então, eles construíram juntos uma casa no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar, e receberam ali as pessoas que eles amavam, né? O filho, que era o Lísias estava junto com a noiva, porque também já tinha um planejamento de que eles iriam futuramente reencarnar e se casar, né? Mas isso não impediu que Lísias convidasse André Luiz para ir morar com ele, né? Então, olha que coisa interessante, né? Isso que a gente não vê aqui no nosso planeta, assim, né? Né? Olha, vem aqui, faça parte, você não era do meu grupo familiar, mas não tem problema, em Deus todos somos irmãos, agora você passa a ser, né? Da mesma forma que a mãe de André Luiz, ela reencarnou para se casar novamente com o pai de André Luiz, né? E receber as duas amantes do pai. Então, olha só como a espiritualidade age para tornar esse amor mais universalista, né? Numa encarnação, ele foi amante, né, dessas mulheres. Na encarnação futura, ele vai ser pai dessas mulheres. Então, ele vai sublimar aquele amor, né, que era um amor apaixonado, um amor, né, cheio de erotismo e tudo mais, ele vai sublimar isso e vai aprender a amar essas duas mulheres que nem faziam parte da família espiritual de André Luiz, mas vão começar a fazer, vão ser né, irmãs de André Luiz, né? Então, é muito interessante isso, assim, né? Que como essas famílias se compõem, né? Tem uma outra passagem do próprio livro Nosso Lar, que conta Tobias, né? Tobias ele era casado na Terra, e aí a esposa dele falece,
e ele se casa em segundas núpcias. E lá no mundo espiritual, essa primeira esposa, no início, ela ficou com ciúmes, né? Porque ela viu uma outra mulher lá na casa que era dela, né? Mas depois, como ela é um espírito assim de uma certa hierarquia já, ela percebe, fala assim, mas quem que sou eu, né? Imagina, eu não sou dona de ninguém e tal. E aí ela começa a trabalhar por esse casal e ele desencarna, aí ele vai morar com essa primeira esposa, e depois a outra esposa desencarna e vai morar junto, né? E eles ficam os três lá numa mesma casa, assim, de uma forma muito, muito generosa, muito, muito normal, né? Então, assim, sempre a vida, né, espiritual e a lei de evolução, ela nos empurra para que a gente vá fazendo isso que a Eunice falou, assim, essa universalização do amor, né? Quanto mais nós somos imperfeitos, mais nós particularizamos esse amor, e é um amor mais egoísta, é um amor da minha família, é o meu marido, é o meu filho. Quanto mais a gente vai galgando essas escadas espirituais, mais a gente vai ampliando isso, né? E vai percebendo que o amor é um só, né? E você pode formar famílias assim cada vez maiores, né? Vamos ver o que ele conta aqui para a gente. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó. Se é exclusivamente moral, a verdadeira afeição nada tem de carnal, né? Então, é aquilo que nós vemos lá. Será que Tobias tinha uma afeição carnal, apaixonada, né? Por essas duas esposas? Não tinha mais, né? Isso daí ele já tinha ultrapassado esse ponto. Era uma afeição que não tinha nada de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima, né, junto com a estima que essa pessoa lhe inspira, pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Então, isso acontece no mundo espiritual, né? Acontece principalmente nesses círculos espirituais mais próximos à Terra, né? Existem espíritos que se consorciam, assim, que namoram, que vivem maritalmente, existe, né? A gente não muda da água para o vinho quando a gente desencarna. A vida, ela continua muito parecida. A gente muda de dimensão, né? O corpo muda, mas aquilo que as pessoas sentem não mudam. Então, pode existir uma afeição carnal, entre aspas, né? Porque o espírito, nesse estado, ele não tem mais corpo físico, mas ele pode continuar sentindo uma verdadeira atração sexual por alguém em especial, né? Um outro tipo de afeição. E não apenas sexual, né? Ele pode continuar... uma mãe, ela pode continuar amando um filho, né, de uma forma muito egoísta, assim, né, olha, aquele é meu filho, eu não admito que outra pessoa chegue perto dele, né, então, quanto mais imperfeito é o espírito, mais a vida no mundo espiritual é parecida com a vida na Terra, né, assim, a vida só vai mudando, né, nessas colônias mais evoluídas, vamos falar assim, olha que nosso lar está muito perto, nosso lar está no nosso umbral ainda, né? Existem colônias espirituais muito superiores, né? Mas é essa que a gente tem como parâmetro, né? Então, será que ficou claro isso? Alguém gostaria de fazer alguma consideração sobre isso? Porque esse tipo de coisa é tão diferente, né? Alguém, você gostaria, pai, de fazer alguma consideração? Ficou claro esse ponto? Boa noite a todos. Boa noite. Olha, eu, de uma forma geral, concordo com tudo quanto foi dito e com essa sua conclusão final,
porque nós todos ainda somos seres ainda muito primitivos em relação à espiritualidade maior, né? Nós ainda carregamos muitos sentimentos grosseiros, pesados, estamos ainda com as raízes muito fincadas na terra, né? Mas o que eu estava me ocorrendo quando você levantou essa questão dos anjos da guarda, me ocorreu o seguinte: é muito difícil um espírito ainda bem atrasado ser anjo da guarda de alguém que já está sim. num plano espiritual mais elevado. Com né? certeza. O que pode acontecer é o inverso. Ele, em vez de ser anjo da guarda, ele vai ser um anjo de inferno, que vai tentar Vai ser o prejudicar. obsessor da pessoa, né? É um obsessor, não um amigo para ajudar. Então, só é inimaginável isso aí. Um anjo da guarda tem que ser um espírito já mais evoluído do que aquele a quem ele está se propondo a ajudar. Porque senão ele só vai atrapalhar, né? E certíssimo. quanto à designação, o quanto à escolha, me parece também que isso seja algo quase que natural, sem que alguém possa escolher, porque vai depender da afinidade entre os espíritos, entre as almas, né? Quer dizer, se o espírito que vai ser protegido não está num plano ainda muito, ou melhor, está num plano ainda muito baixo, fica difícil o espírito que vai ser anjo da guarda daquele ajudar se não tem sintonia. Eu acredito que aquele que seja o nosso anjo da guarda, ele está apenas num padrão um pouquinho melhor para nos ajudar. Não dá para ser um ser celestial tão elevado que nem sintonia existe. Eu imagino a coisa dessa forma. E também, vamos dizer assim, viver várias encarnações juntos, eu também imagino que também depende da vibração individual, da sintonia, porque pode acontecer de um casal viver uma vida inteira junto e, quando passam para outra dimensão, estarem numa sintonia diferente um do outro. Um com padrões morais mais elevados do que o outro, ou com interesses pessoais de forma distinta, e cada um, independente da vontade de estar aqui ou estar ali, vai ser naturalmente carregado, arrastado para o lugar onde o pensamento dele está vinculado, né? Eu imagino dessa forma. É isso mesmo. Eu acho que você resumiu muito bem. Existem, assim, vários níveis, né, de hierárquicos. A hierarquia é algo, assim, extremamente levado a sério no mundo espiritual, né? E a hierarquia é exclusivamente pelo conhecimento e pelo amor, né? Então, assim, esses grupos familiares, tem alguém que é designado, tem alguém, assim, muito elevado que forma uma espécie de conselho-mor, assim, né, daquele grupo familiar. Então, eles se reúnem mesmo, sabe, assim, no mundo espiritual para designar, fala assim, olha, você pode acompanhar a evolução, né, o cicrano pode acompanhar a evolução do fulano, né, mas esses que são muito elevados, eles olham o todo. E esses espíritos, que eles são mais elevados do que aquele que está reencarnando, mas não é tão elevado, ele acaba ajudando de uma forma mais individual, é exatamente isso, né? Como que eu, uma pessoa imperfeita, poderia ter um espírito
extremamente de luz, como o meu anjo da guarda, né? Não teria nem sintonia, né? É exatamente isso que acontece, assim, cada um tem o anjo da guarda que merece, né? Todos têm, todos podem contar com esse amigo que é superior a gente e que vai pedir ajuda para um outro mais superior ainda, caso ele não esteja dando conta, caso ele não esteja, quando sai muito fora a programação, né? Então, ele troca ideias, é um orientador, é como em todo lugar, né? Assim, tem os níveis hierárquicos ali, quem pode mais, quem ama mais, quem sabe mais, vai ajudando quem está mais para baixo, né? Então, vamos continuar aqui, ó, para ficar bem claro isso, né? Então, olha só. Os espíritos se interessam pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Eles se afligem, os que nos querem bem, né? Eles se afligem conosco com os males que padecemos durante a vida, né? E aí ele fala, os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos, felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício, então, tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Então, assim, os espíritos, eles apesar de serem mais superiores do que nós, né? Eles torcem por nós, eles vibram quando a gente acerta, e eles se entristecem quando a gente erra. É claro que sim, né? Imagina, isso é o que eu falei, as coisas não mudam tanto assim. Imagina que um pai desencarnado vendo um filho, né, que está encarnado, que está fazendo um monte de coisa errada, ele fica triste, é óbvio, por mais elevado que seja esse pai, né? Ele vai tentar fazer tudo aquilo que está na posse dele, né? Tudo aquilo que ele pode para fazer com que aquele filho retorne o caminho do bem, né? Ele vai tentar falar com o filho à noite, quando está dormindo, está num desdobramento, ele vai procurar um espírito superior a ele, vai falar, olha, o que você acha que a gente pode fazer por esse meu filho que está dando um monte de cabeçada na vida? Então, assim, os espíritos desencarnados que formam essas famílias, né, e que se comportam como anjos da guarda, eles nos socorrem quando eles nos amam. Eles tentam fazer de tudo desde que não passem aquela linha do livre-arbítrio, né? Isso as escolhas são nossas, né? Eles fazem de tudo para que nós tenhamos boas escolhas, né? E dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais, né? E aqui acho que é bem óbvio isso, né? É o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Porque quando um espírito desencarna, ele começa a olhar a vida encarnada de uma outra forma, né? Ele vê que aquilo é uma coisa transitória. Ele fala, a pessoa está passando por dificuldade financeira. Isso daí não é nada, né? Isso vai ser bom para ele vai crescer espiritualmente. Ele está sofrendo porque queria um emprego e não conseguiu aquele emprego. Não, mas isso daí, logo ele vai arrumar outra coisa e tal. Do mundo espiritual, a visão se amplia, né? Então, é óbvio que a pessoa muito, né? Esses espíritos, eles se afligem muito mais com a dureza dos nossos corações, porque aí eles sabem que a gente pode ir realmente para a escada abaixo, ladeira abaixo, né? Daí decorre tudo mais, olha aí, ó,
todos os males decorrem do egoísmo e da dureza do coração. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam-se com os que redundam na abreviação do tempo de vossas provas. Então, quanto mais a gente pena, né, e passa por dificuldades e vence essas dificuldades, eles acabam ficando felizes, né? Porque eles estão vendo de lá de cima, né? De cima é uma forma de falar, né? Eles estão aqui entre nós, né? Dessa outra dimensão da vida, eles acabam vendo o que é realmente importante, né? Coisa que às vezes a gente aqui encarnado não percebe, né? Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Nós já falamos disso, né? Então, há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, esse bom espírito, que é o nosso anjo da guarda, ou o nosso espírito protetor, é a mesma coisa, né? Que se liga particularmente a alguém, né? De uma forma especial, né? O que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, que pertence a uma ordem elevada. Não super elevada, mas bem mais elevada do que nós, né? É óbvio que os nossos guias protetores, eles têm que ser muito melhores do que nós, né? Por isso que nós temos que respeitá-los e que falar com eles e que nos aconselhar com eles, né? E qual é a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida, né? Que é tudo isso que nós conversamos até agora, né? E aí, eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro Libertação, que é uma coisa muito linda, que é justamente quando o espírito protetor do Gregório, que é que era assim um ser das trevas, né? Ele era chefe de um antro, de uma cidade terrível das trevas, que castigava, que fazia mil e umas, né? Mas olha só, o espírito protetor, quando ama, ele não se desliga, né? Mesmo que essa pessoa suba muito, ela continua ligada de uma forma muito especial. Ela continua trabalhando por todo mundo, mas ela não esquece aquele ser que ficou lá na lanterninha, né? Então, é uma parte curtinha aqui que eu quero ler para vocês, que a Matilde é esse espírito, né? É a mãe espiritual de Gregório, né? Matilde continuou: como pudeste esquecer por alguns dias de autoridade efêmera na Terra, né? Por quê? Porque Gregório foi um papa. Essa história aqui é a história do Papa Gregório, né? Como pudeste esquecer por alguns dias aí de glória as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Aderiste aos dragões do mal, olha só, é uma gangue, né, que chama Os Dragões, né, que eles fazem, né, eles querem dominar o mundo espiritual, né, e a terra também, né? Aderiste aos dragões do mal pela simples verificação de que a tiara passageira, a tiara papal, né? Eles usam uma espécie de uma coroa. Então, olha, a tiara era passageira, não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida eterna, né? Então, ele, como Papa, ele achou que ele desencarnando, ele ia direto para o céu. A hora que ele viu que não era bem assim, ele se revolta, né? Entretanto, o divino amigo jamais descreu das nossas promessas de serviço e espera por nós com a mesma abnegação do princípio.
Vamos, sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido e a quem amaste como dedicada mãe espiritual. Gregório, tentando ficar em pé, gritou: não creio, estou só. Consagrei-me ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. E desafiou o espírito a se fazer presente, demonstrando não acreditar que era Matilde. Gregório, por quem és? Aí o Gregório fala assim: por quem és? Anjo ou demônio? Aparece e combate. Aceitas o meu desafio? E a Matilde responde: sim, com ternura e humildade. Onde está sua espada? Vê-la-ás dentro em breve. Utilizando os fluidos vitais de Gúbio, que era um espírito, olha que interessante, Gúbio era um espírito de muita luz, era o espírito que estava orientando André Luiz nessa missão. Mas a Matilde era tão mais elevada que ela precisou do Gúbio para ela se materializar na frente do Gregório. Né? Então, assim, isso que a gente vê aqui na Terra, dos espíritos se materializando, isso acontece no mundo espiritual, porque existem vários níveis, né? A Matilde era muito elevada, né? Ela se adiantou muito em relação ao Gregório, né? Então, ela usou os fluidos de Gúbio para se materializar. Gregório, atordoado com a imagem, gritou para que ela pegasse as armas. E Matilde, calma e serena, falou: eu não tenho outra espada, senão a do amor, com que sempre te amei. E de súbito desvelou o semblante vestalino, revelando-lhe a identidade, a individualidade num dilúvio de intensa luz. Contemplando-lhe, então, a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços, que agora se lhe abriam, envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina, né, a espada, e de joelhos se prosternou, bradando: mãe, minha mãe, minha mãe. As mães nunca esquecem os filhos, né? Matilde tinha sido um grande amor da vida dele e depois ela se transformou na mãe espiritual. Então, é aquilo que os nossos espíritos protetores, eles nos amam, né? Eles precisam nos amar, assim, para eles terem todo esse amor, toda esse tanto de desvelo, né? De esperar anos, séculos, milênios, né? Um espírito amado, né? É muito linda essa história. E será que o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? O que você acha, Ana? Será que esse espírito protetor ele fica a vida inteirinha? Como que funciona isso? Olá, oi, boa tarde, amigos. Boa tarde. Então, eu acho que é temporário. Passa uma temporada com uma filha, um irmão, um parente, dando cobertura, dando amor, orientação durante a vida. E na medida que o tempo vai passando, ele talvez precise de mesmo o anjo de guarda, talvez vença também o prazo dele com certas pessoas, com esse familiar. Uhum. E eu acredito que a substituição não é sempre a mesma pessoa. Eu acredito que vai mudando. Creio eu, não sei. Sei. O que está certo, Ana, eu acho que também pode acontecer isso, sim, né? Porque é assim, se você veio com um plano de vida para evoluir, se você não evolui, se você insiste no mal, o teu próprio anjo de guarda fica estremecido, aborrecido, dá espaço, se afasta, dá espaço
ao que ele procura, entendeu? Se ele não evolui, eu acho que esse anjo de guarda chega um momento, ele tenta fazer com que você melhore, que você evolua, mas depende do caminho também, porque é o livre-arbítrio, você escolhe o seu caminho. E eu acredito que sempre, sempre o mesmo, eu acho que não. Creio eu, né? Eu acho que sim, que tem algumas situações que são bem difíceis, né? O pai, deixa eu só perguntar para a tia Florinda, que está muito quietinha aqui, depois eu passo para você a palavra. O que a senhora acha disso, tia Florinda? Assim, os anjos da guarda, eles acompanham, eles são determinados desde que a criança nasce até quando, assim, como a Ana falou? Eles acompanham, sim, né? Desde quando nasce, acho que até no nascimento, né? Na hora do nascimento, eles já estão ali, né? Então, mas tem o caso que a Aninha falou também. Pode acontecer de a pessoa ser assim leviana, né? E agir do jeito que ela quer e não ligar para os conselhos do anjo guardião dela, e ele pode se afastar, né? E daí tem outro que se substitui, né? Eu penso assim também. Mas que eles ficam até quando a pessoa desencarnar e dependendo, né? Ficam assim, se a pessoa for legal também. Então, daí eles ficam até o plano espiritual, né? Certo. Até quando a pessoa morre, eles estão sendo o anjo guardião deles. Dependendo como a Aninha falou. E o que você acha, pai? O que você quer falar? Não, é que eu me lembrei de uma pequena história que o Dr. Nelson, lá da Casa do Cristo Redentor, em Itaquera, contou uma certa vez a respeito do anjo da guarda. E que eu achei muito interessante e nunca esqueci, que havia um pequeno sítio onde morava uma família, pai, mãe, algumas crianças, e que viviam ali na indolência, não faziam nada, aquele sítio estava tomado pelo mato, ninguém plantava, eles tinham apenas ali uma pequena rocinha, e tinha umas galinhas e uma vaquinha, e viviam daquilo indolentemente, né? Não evoluiu. E o anjo da guarda, preocupado, sempre querendo estimular, fazer alguma coisa, ninguém queria nada com nada. Aí passou um tempo, a rocinha secou, estragou, e aí o anjo ficou preocupado, porque eles passaram a viver só das galinhas, dos ovos ali e da vaquinha. E lutando, fazendo aquele esforço para ver se o pessoal se interessava em fazer alguma coisa, e nada. Aí passou um outro tempo, as galinhas começaram a morrer. Aí o anjo da guarda não teve outro jeito, correu lá com o superior dele e falou: o que eu faço? Eles não atendem tudo que eu quero estimular e ninguém faz nada. E aí, então, o anjo mais acima dele falou: olha, cuida da vaquinha, né? Não deixa a vaquinha morrer. E aí passou, tal, morreram todas as galinhas. Passaram a viver só do leite e queijo lá da vaca e tal. E aí o anjo da guarda, desesperado, e correu lá e falou: eu não sei mais o que fazer, porque eles não querem nada com nada. Aí o superior falou: sai de uma coisa, mata a vaquinha. E olha, mata a vaquinha e vai embora. Não fica lá ajudando mais ninguém, deixa eles que se virem lá. Aí, tudo bem, né? O anjo da guarda ficou preocupado, falei: bom, eu tenho que obedecer. Foi embora. Passado um tempo, o anjo da guarda, lá onde ele estava, começou a lembrar daquela família. Ele voltou lá com o superior dele e falou: eu gostaria de ver o que aconteceu com eles, né?
Aí o camarada falou, chega lá na rocinha dele para ver. Aí quando o anjo da guarda chegou lá, ficou surpreso. A roça estava bonita, tinha vários animais, né? Depois de alguns anos, né? Estava todo mundo forte, trabalhando. Aí ele voltou lá com o superou e falou, ué, eu não entendi. Falou, claro, enquanto eles tinham alguém cuidando deles, não estavam preocupados com nada, mas quando acabou a moleza, tiveram que se virar. Por isso que melhoraram. Por isso que a gente não pode abusar do nosso anjo protetor, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Senão ele mata a vaquinha e vai embora. Às vezes também temos que matar a vaquinha. Então, mas é isso mesmo. Nós todos nascemos com um anjo protetor, né? Todos nós temos um anjo guardião que nos acompanha muito de perto enquanto nós somos crianças, e ele vai se distanciando um pouco à medida que a gente vai assim, crescendo e vai adquirindo a nossa maioridade espiritual, né? Justamente por isso, é como a Ana falou, a gente não pode ficar sendo carregado, sendo mimado, sendo protegido o tempo todo, senão a gente não cresce, né? Mas todos nós temos, né? Esse anjo, esse espírito protetor, ele só se afasta da gente quando a gente não quer mais isso, né? Nós, por nossas imperfeições, assim, a gente é tão rebelde, que a gente corta essa conexão com esse guia espiritual. E aí, obviamente, né, os espíritos mais elevados, eles respeitam muito o livre-arbítrio, muito, muito, muito. Se você não me quer mais, não sou eu que vou ficar insistindo, né? Eles não ficam chateados, né? Essa coisa de ficar chateado e magoado é coisa, assim, de gente imperfeita, né? Nós é que nos magoamos, né? Eu também não brinco mais, né? Você também está fazendo isso, então vou embora, né? Eles simplesmente vão embora, mas eles atendem. A hora que a gente começa a se dar mal e se volta para Deus de novo e quer de novo restabelecer esse contato, eles voltam, né? Eles voltam dessa forma, assim, olha, então vamos começar a trabalhar direito agora, né? Então, é justamente isso. Vamos ver o que ele fala aqui, né? Ó, o espírito protetor se dedica desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito, né? Tem vários livros, eu já citei várias vezes aqui para vocês a trilogia de Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira. É muito bonito isso, a gente vê que o espírito Charles, que é o pai espiritual dela, acompanha ela assim, há muito tempo, desde a Idade Média, acho que desde antes disso, né? Assim, ele foi muito mais rápido do que ela, né, nesse caminho espiritual. Então, eles começaram juntos lá na época do Egito Antigo, onde ele era um rei muito, muito violento. E aí, à medida que o tempo foi passando, ele foi se aperfeiçoando e ela começou assim, ela teve alguns problemas, né? Mas assim que ele conseguiu se tornar, ter mérito para ser um espírito protetor, ele passa a acompanhar Ivone Pereira e acompanha o tempo todo, né? Em várias vidas, ele reencarna muitas vezes, quando ele desencarna, ele vira o protetor espiritual dela. Então, é uma coisa muito interessante, né? Assim, a gente vê essa relação deles, assim, como espírito protetor e protegido, né? Então, quem é que conversa com o anjo guardião aqui, né? Será que a gente conversa o suficiente? Você conversa, Cadu? Você estabelece diálogos aí com o seu anjo guardião?
É comum isso você fazer? Bom, aqui em casa a gente sempre tenta manter contato, só que não contato direto como o de um médium com um espírito guardião. Mas a gente sempre mantém contato fazendo preces, tentando se conectar com a espiritualidade maior, mantendo uma energia positiva, que também é um tipo de comunicação. Com certeza, Cadu. Perfeito. Eu acho que todos nós deveríamos fazer isso, né? Né, tia Florinda? Fale, querida. Nossa, Elaine, eu chamo meu anjo guardião, acho que eu amolo ele muito. Mas ele Eu gosta chamo de ser amolado. ele sempre. Eu vou descer o elevador aqui, 12 andares, eu falo Deus na frente, Deus lá de esquerda, Deus lá de esquerda, direita e Deus atrás, e meu anjo guardião também. Eu vou mexer na torneira lá para ligar, para regar a hortinha, e é difícil de enfiar a mangueira na... Tem que fazer uma força, né? E, sei lá, minha mão parece que já era fraca. Então, eu peço para a Virgem Maria daí. Daí, olha, só pedir para a Virgem Maria, a Nossa Senhora da Aparecida, elas me atendem, vai certinho. A gente sempre precisa, né, conversar, precisa, nesses momentos difíceis, nos momentos alegres, compartilhar as nossas alegrias, as nossas tristezas. É claro que o nosso anjo guardião, ele não fica com a gente feito uma babá, né? Babá é para criança, né? Mas, assim, no nosso evangelho no lar, nas nossas preces, né? Nos nossos momentos de dificuldade maior, né? Ele tem prazer em nos ajudar, né? Que mãe que não tem prazer em ajudar o filho, né? Eu fico super feliz quando as minhas filhas pedem alguma coisa para mim, assim, a gente fica feliz, né? Assim, puxa vida, que bom que eu posso ajudar, né? Certamente o nosso anjo guardião também fica feliz, né? A gente não fica sendo inútil, né? Então, exatamente. Oi, Ana, o que você conversa com seu anjo guardião também, Ana? Ana, você levantou a mão, querida? Abre o seu microfone para falar que ele tá fechado. Abriu? Agora abriu. Então, com certeza, nas orações diárias, pela manhã e pela noite, sempre pedindo a Deus luz para todos e que Ele esteja sempre nos protegendo. Uma certa feita, eu estava lendo uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes e aí eu ouvi uma voz: filha, faça dessa oração a sua oração diária de todas as manhãs. A mensagem. Então, desde então, eu venho lendo há muitos anos a mesma mensagem. E cada dia eu sinto uma conotação diferente, um entendimento diferente, e é muito maravilhoso. Então, temos que estar conectados, não é verdade? Exatamente. Eu só vou terminar rapidinho aqui esse tópico para a gente, a semana que vem, já conversar sobre outras coisas, porque está acabando aqui, e a maioria das coisas a gente já até conversou aqui, ó. Se é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor, e aqui, ó, o espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos, como a gente já falou desde o começo, né? Para alguns é um prazer, para outros é uma missão ou dever. Então, mas ele aceita isso, né? Se ele aceita, ele tem que dar conta do recado, né? Dedicam-se a uma pessoa, dedicando-se a uma pessoa, o espírito renuncia de proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Quer dizer, o nosso guia espiritual, ele não é assim, ó, é só da Elaine. Não, ele pode ajudar outras pessoas, ele tem outras tarefas, né? Mas ele tem aquele dever para comigo, ou para, né, quem ele se dedicou aí a ser esse guia espiritual, né?
O espírito protetor, ele fica fatalmente preso à criatura, confiada à sua guarda, ele sempre fica preso? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões. Mas, nesse caso, outros o substituem. Isso aconteceu com o Chico, né? O Chico Xavier, o mentor dele, como nós sabemos, era Emmanuel, né? E Emmanuel, ele precisou sair da mentoria do Chico para ele próprio se preparar para a reencarnação, né? E aí, claro que o Chico era rodeado de outros espíritos de luz, né? Mas o Emmanuel, ele precisou se afastar porque ele precisava reencarnar. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos, né? Como a gente já falou, né? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem que entampa os ouvidos. O protetor volta desde que este, né, o protegido, o chame. Né? E aqui, só para terminar, um pedaço de uma fala de Santo Agostinho que está no Evangelho. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, viu, tia? Eles pedem assim para que a gente não tenha essa preocupação, né? Eu vou cansar o meu anjo da guarda. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco, sempre em contato conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem com que todos os homens sejam médiuns, né? Então, nesse ponto, todos nós somos médiuns, porque todos nós podemos entrar em contato, pelo menos com o nosso espírito protetor, né? Não existe ninguém que não tenha capacidade de sentir essa alma boa que nos acompanha, que vibra por nós e que nunca nos deixa sozinhos, né? É uma coisa tão gostosa a gente saber que quando a gente acha que está sozinho, não está. Pelo menos o nosso espírito protetor está lá do lado nos abençoando. Né, Zezé? Não é bom a gente saber que todos nós temos espíritos protetores e que a gente pode contar com eles e que eles sempre vão fazer o melhor para a gente? Sim, certamente. É muito bom isso. Muito gratificante, né? É gratificante, né, querida? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu só complementei um pouquinho. Muito obrigada, viu? Ana, você gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Quer abrir o seu microfone, querida, e falar alguma outra coisa? Sim. O nosso grupo, a nossa reunião foi maravilhosa. Aprendi bastante no dia de hoje. E muitas orientações sábias, a sua direção aí, esplêndida. Obrigada. Muito bom esse momento. Muito bom contar com você e a gente está todo mundo aprendendo, viu? Não, eu que aprendo com vocês, estou engatinhando na vida espiritual, bem pequenininha. É a formiguinha, como diz a minha amiga Florinda. Todos formiguinhas. E aí, tia Florinda, o que a senhora quer comentar mais alguma coisa? Eu amei a lição de hoje, o aprendizado de hoje. Todos foram muito esclarecidos para, né, esclarecer a gente. E até que eu estou certa, então, né, de chamar meu anjo guardião. Não é? De acordo com o Santo Agostinho? Como a gente faz de coração, né?
Claro que a gente não tem que ficar perguntando para o anjo guardião que roupa que a gente vai vestir hoje, né? Não, daí não. Ele nunca vai fazer aquilo que a gente pode fazer, né? Mas ele assim, está sempre conosco, né? Isso. Na praia, eu falei, pô, Emília, fica aí com as crianças, né? E foi, e eu estava pelo pescoço de água, daí eu ouvi uma voz, o que você está fazendo aí? Bravo, era meu anjo guardião. Daí eu fui correndo, nunca mais fui. O anjo guardião ajuda muito, né, Elaine? Com certeza. Cadu, você gostaria de complementar alguma coisa, querido? Agradeço a todo o aprendizado de hoje e não tenho nada para complementar. Muito obrigada. Agradeço a sua presença. Pai, você gostaria de complementar alguma coisa? Não, filha, está completo. Todo o estudo de hoje, muito produtivo. Parabéns. Parabéns para nós todos aqui. Ô, Lulu, querida mãe, você quer complementar alguma coisa? Tá perfeito, viu, filha? Só agradecer. A cada dia que passa, a cada reunião, a gente vai crescendo um pouquinho mais, né? Mais, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, você gostaria de comentar alguma coisa mais? Não, só agradecer também. Muito obrigado a todos e um bom final de semana. Obrigada. Eunice, você gostaria de completar alguma coisa? Tá ótimo, muito bom, aprendi bastante hoje. Obrigada. E José, querido, você gostaria de complementar alguma coisa? Não, está ótimo, agradeço a todos. Um ótimo fim de semana para vocês. Então, desta forma, eu convido a todos a conversar neste momento com o nosso anjo da guarda e agradecer muito a essa alma tão generosa que nos assiste, que nos orienta e que muito frequentemente a gente nem sabe que está do nosso lado, né? Às vezes ele nos ajuda tanto no anonimato. É um amor mais do que verdadeiro, é um amor cristão, um amor caridoso, que deixa a gente pensar que foi a gente que teve aquela ideia, que foi a gente que se safou daquele problema, e, na verdade, ele lá está trabalhando bem quietinho. Então, Deus, abençoe também esse nosso irmão tão querido, que ele possa ser sempre muito feliz e que nós possamos ter toda a gratidão do mundo para com ele. Muito obrigada e até a próxima. Muito bom. Até mais, queridos. Boa Até noite mais, a bom todos. descanso a todos. Até a próxima. Obrigada. Muito Muita obrigada. paz a todos. Boa noite. Ok. Boa Boa noite. noite a todos. Bom descanso.